com o vídeo! Sócrates foi um filósofo grego. Conhecer de ti mesmo é a essência de todo o seu ensinamento. O saber, de acordo com Sócrates, é uma virtude. Sócrates nasceu em Atenas, Grécia, no ano de 470 d.C., filho de um escultor e pedreiro Sofronisco e de uma porteira Feiranete. Da sua infância, nada se sabe. É possível que Sócrates tivesse recebido a educação tradicional que recebiam os jovens atenienses de seu tempo. Ele teve que aprender a música, a ginástica e a gramática, isto é, o estudo da língua apoiado por comentários de textos. Em sua juventude, tomou parte de 3 campanhas militares. Apesar de ter ocupado cargos políticos, chegando a receber convite para o Senado dos 500, suas ideias não foram aceitas pela aristocracia grega. Dedicou-se ao estudo da filosofia. Durante o apogeu de Atenas, onde se instalou a primeira democracia da história, conviveu com intelectuais, artistas, aristocratas e políticos. Convenceu-se de sua missão de mestre por volta dos 38 anos, depois que seu amigo Querofonte, em visita ao templo de Apolo, em Delfos, ouviu do oráculo que Sócrates era o mais sábio dos homens, deduzindo que sua sabedoria só podia ser resultado da percepção da própria ignorância. Passou a dialogar com pessoas que se dispusessem a procurar a verdade e o bem. Homem feito, Sócrates chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela estranheza de sua figura e seus hábitos. Corpulento, baixo, nariz chato, olhos saltados, veste rotas, pés descalços, vagava pelas ruas de Atenas e costumava passar horas mergulhando em seus pensamentos. Quando não estava meditando no solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Antes de Sócrates surgir no panorama intelectual da Grécia, os filósofos estavam voltados para a explicação natural do universo, fase que ficou conhecida como pré-socrática. No final do século V a.C., iniciou a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática, ou antropológica, onde a preocupação do maior vulto se relacionava com o indivíduo e a organização da humanidade. Passaram a perguntar: o que é a verdade? O que é o bem? O que é a justiça? Sobre a vida familiar de Sócrates, possuímos alguns detalhes que nem sempre concordam. O que é certo é que Sócrates desposou Xantipa. Alguns autores pretendem que ele teria sido primeiro marido de Mirto, filha ou neta de Aristides, o Justo. Outros afirmam mesmo que ele teria sido simultaneamente o marido de Mirto e de Xantipa, sendo a monogamia uma instituição ateniense. Pretendeu-se que Sócrates teria aproveitado um decreto excepcional que incitava os atenienses à poligamia a fim de aumentar a taxa de natalidade de uma Atenas esgotada pela guerra e pela doença. Na realidade, parece, mesmo que o decreto em questão reconhecia, em certas condições, o título de homens livres a filhos nascidos fora do casamento. Sócrates teve 3 filhos, o mais velho, Lâmprocles, Sofronisco e Menéxeno. Segundo certas tradições, uns seriam de Mirto e outros de Xantipa, mas nada permite pronunciar-se sobre este ponto com certeza. Nas palavras atribuídas a Sócrates por Platão na obra Apologia de Sócrates, o filósofo ateniense considerava sua missão andar por aí nas ruas, praças e ginásios, que eram as escolas atenienses de atletismo, persuadindo os jovens e velhos a não se preocuparem tanto, nem, em primeiro lugar, com o corpo ou com a fortuna, mas antes com a perfeição da alma. Defensor do diálogo como método de educação, Sócrates considerava muito importante o contato direto com os interlocutores, o que é uma das possíveis razões para o fato de não ter deixado nenhum texto escrito. Suas ideias foram recolhidas principalmente por Platão, que as sistematizou, e por outros filósofos que conviveram com ele. A mais importante contribuição de Sócrates para toda a filosofia intelectual é o método socrático, que foi utilizado para examinar uma série de conceitos por ele e por incontáveis problemas ao longo da história até os dias de hoje. O método socrático consiste na solução de um problema através de sua divisão em uma série de questões coerentes a seu respeito. É este método, por exemplo, que permite o desenvolvimento de uma hipótese na ciência atual, que é obtida a partir de uma derivação deste método. A famosa frase "só sei que nada sei" é também atribuída a ele, que a teria utilizado como uma forma de demonstrar-se em vantagem em relação àquele que nada sabe, mas pensa saber. Para Sócrates, o desenvolvimento intelectual e a resolução de problemas importantes era o único trabalho digno para um homem. O estudo da virtude se inicia com Sócrates.
para quem a virtude é o fim da atividade humana e se identifica com o bem que convém à natureza humana. Sócrates acreditava que o melhor modo para as pessoas viverem era se concentrando no próprio desenvolvimento ao invés de buscar a riqueza material. Convidava outros a se concentrarem na amizade e em um sentido de comunidade, pois acreditava que esse era o melhor modo de se crescer como uma população. Suas ações são provas disso. Ao fim de sua vida, aceitou a sentença de morte quando todos acreditavam que fugiria de Atenas, pois acreditava que não podia fugir de sua comunidade. Acreditava que os seres humanos possuíam certas virtudes, tanto filosóficas quanto intelectuais. Dizia que a virtude era o mais importante de todas as coisas. Sócrates se fazia acompanhar frequentemente por jovens, alguns pertencentes às mais ilustres e ricas famílias de Atenas. Para Sócrates, ninguém adquire a capacidade de conduzir-se e muito menos de conduzir os demais, se não possuir a capacidade de autodomínio. Depois dele, a noção de controle pessoal se transformou em um tema central da ética e da filosofia moral. Sócrates valorizava acima de tudo a verdade e as virtudes, fossem elas individuais, como a coragem e a temperança, ou sociais, como a cooperação e a amizade. O pensador afirmava, no entanto, que só o conhecimento, ou seja, o saber e não simples informações isoladas, conduz à prática da virtude em si mesma, que tem caráter uno e indivisível. Segundo Sócrates, só age erradamente quem desconhece a verdade e, por extensão, o bem. A busca do saber é o caminho para a perfeição humana, dizia, introduzindo na história do pensamento a discussão sobre a finalidade da vida. Se algo pode ser dito sobre as ideias de Sócrates é que ele foi moralmente, intelectualmente e filosoficamente diferente de seus contemporâneos atenienses. Quando estava sendo julgado por heresia e por corromper a juventude, usou seu método de elenchos para demonstrar as crenças errôneas de seus julgadores. Sócrates acreditava na imortalidade da alma e que teria recebido, em um certo momento de sua vida, uma missão especial do deus Apolo, Apologia, a defesa dos longos Apolíneo, conhecer-te a ti mesmo. Morte. Sócrates não foi muito bem aceito por parte da aristocracia grega, pois defendia algumas ideias contrárias ao funcionamento da sociedade grega. Criticou muitos aspectos da cultura grega, afirmando que muitas tradições, crenças religiosas e costumes não ajudavam no desenvolvimento intelectual dos cidadãos gregos. Em função de suas ideias inovadoras para a sociedade, começa a atrair a atenção de muitos jovens atenienses. Suas qualidades de orador e sua inteligência também colaboraram para o aumento de sua popularidade. Temendo alguns tipos de mudança na sociedade, a elite mais conservadora de Atenas começa a encarar Sócrates como um inimigo público e um agitador em potencial. Então, se reuniram e resolveram se livrar de Sócrates. Certo dia, quando chegava ao mercado para seu cotidiano debate filosófico, encontrou o seguinte aviso colocado na tribuna pública: Sócrates é criminoso, é ateu e corruptor da mocidade. A pena de seu crime é a morte. Sócrates foi preso e julgado por um júri que reunia todos aqueles políticos cuja hipocrisia denunciara nas praças públicas. Os juízes o consideraram culpado. Quando lhe perguntaram qual deveria ser a sua punição, ele sorriu sarcasticamente e disse: Pelo que o fiz por vós e pela vossa cidade, mereço ser sustentado até o fim de minha vida às expensas públicas. Sócrates foi obrigado a acabar a vida como um criminoso. Durante 30 dias ficou em uma cela funerária e depois lhe deram para beber uma taça de veneno chamado cicuta. Quando sentiu que os seus membros esfriavam, despediu-se dos amigos e parentes com as palavras: E agora chegamos à encruzilhada dos caminhos. Vós, meus amigos, ideis para vossas vidas, eu para a minha morte. Qual seja o melhor desses caminhos, só Deus sabe. Sócrates morreu em Atenas, na Grécia, no ano de 399 a.C. Condenado à morte pelo povo de Atenas, Sócrates, rodeado por um grupo de amigos desolados, preparava-se para beber uma taça de cicuta. Na primavera de 399 a.C., 3 cidadãos atenienses instauraram um processo contra o filósofo.
acusando-no de não venerar os deuses da cidade, de introduzir inovações religiosas, de corromper os jovens de Atenas. A gravidade das acusações era de tal ordem que exigia pena capital.